Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, que está em 1 Gálatas. Quero que você abra a sua Bíblia. Uma palavra que o Senhor no domingo, quando fomos ali no Paraguai, na igreja lá de Santa Fé, onde está o nosso pastor Tiago, que hoje também tem culto. E no domingo à tarde o Senhor me deu essa palavra e eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. É tremendo esse louvor que a pastora Marcela cantava, aonde diz que nós só vivemos para Ele. Será que você realmente tem vivido só para Ele? Será que o seu coração realmente está somente direcionado para Ele? Ou ainda tem coisas que seu coração está dividido? É muito fácil cantar e dizer que nós vivemos só para Ele. E essa canção ela cabe bastante com algo que eu quero falar um pouco nessa noite. Louvado seja Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, o verso número 10. O apóstolo, ele escrevia assim para os Gálatas, no verso 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Será que você tem pensado em agradar a homens ou agradar a Deus? Paulo escrevia para os Gálatas assim: será que eu procuro, ele continua dizendo, agradar a homens? Ele continua dizendo: se eu tivesse ainda agradado aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é um evangelho de homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos e fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fui com ele 15 dias. Aplauda o Senhor e pode tomar assento. No domingo à tarde, enquanto eu ia ler a palavra, eu fui ligar meu computador para colocar um louvor. Então abre a primeira página de noticiário. Então lá tinha uma notícia de uma mulher que tinha sido presa pelo Estado Islâmico, uma mulher curda, ao sul da Síria, tinha sido presa. E ela tinha sido levada em cativeiro, e ela dava essa entrevista porque ela tinha conseguido, depois de muitos anos, se libertar. A história para mim foi muito interessante e muito profunda no meu coração, porque ela dizia que ela estava na sua casa, e eles, sendo curdos e não islâmicos, a região curda é uma região bastante antiga, e disse que o Estado Islâmico estava vindo, o exército do Estado Islâmico estava vindo, e todos que não eram muçulmanos
ou seja, que eram cristãos, ou qualquer um que não era da religião muçulmana, do Estado Islâmico radical. Eles levavam tanto os homens como as mulheres, como os filhos, levavam escravos. E diz que ela teve um alvoroço na cidade, e dizia que o exército estava chegando. E muitos, quando ouviram que aquele exército estava chegando, eles pegaram e fugiram para as regiões montanhosas, e eles acabaram escapando, se escondendo. Mas eles acharam que não era tão grave assim. E diz que quando o exército inimigo chegou, que era o exército do Estado Islâmico, pegou aquela mulher e separou primeiramente o seu esposo e os seus 2 filhos, levou para um lado, e pegou ela e as 2 noras e os seus filhos, e levaram para uma outra região, já com açoite batendo neles. E as crianças ela nunca mais viu, e as suas 2 noras e elas foram levadas para um apartamento. Esse apartamento onde elas ficavam, essa mulher tinha 40 anos, as suas noras mais novas. Ela percebeu que aquilo ali era um mercado de mulheres. Mulheres que eram levadas para ser escravas do sexo para esses outros homens. E disse que quando eles chegaram ali já havia muitas meninas, e sempre vinham homens e escolhiam alguma daquelas moças e levavam. E à medida que aquelas moças eram levadas, eram vendidas como escravas. Ele disse que era brutalmente, quando elas não queriam ir, eles batiam, arrastavam pelo cabelo. E disse que com o passar do tempo ela não era escolhida, porque ela já era uma mulher de idade mais ultrapassada. Então sempre que aquelas moças eram levadas, iam ficando as moças mais novas. E nisso as suas 2 noras também foram vendidas. E disse que ela acabou se sentindo meio que mãe daquelas moças, porque ela passou praticamente 3 anos aprisionada naquele lugar. E era muito triste, porque disse que cada vez que ia chegando aqueles homens, as outras moças se desesperavam e acabavam em si sendo levadas. E disse que chegou um dia um homem entrou naquele lugar, e aquele homem ele pegou e escolheu ela. E ela falou: pronto, agora eu vou ser levada, também vou ser uma escrava. Só que passou a surpresa quando aquele homem pagou o seu resgate. Ela foi levada para uma casa, e aquele homem tinha comprado o seu resgate para dar liberdade para aquela mulher. Ele pagou o resgate dela e a soltou. Ela conseguiu fugir, foi num campo de refugiados, e por isso ela pôde contar essa história. E quando eu li aquilo ali, a mim me comoveu muito, e de algumas maneiras Deus começou a falar comigo desde aquele princípio, porque eu pude perceber e me identifiquei muito, não sendo um curdo, nem mesmo passar por uma situação do Estado Islâmico, mas eu comecei a perceber como nós somos avisados, que o inimigo vem, que o inimigo vai levar a nossa família, que o inimigo vai nos separar, que o inimigo vai nos escravizar, que ele vem e arrasta nossos filhos de dentro das nossas casas para o mercado do sexo, para o mercado da droga. Nós somos separados muitas vezes. E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a me colocar no lugar daquela mulher. Aquela mulher, na sua entrevista, ela disse que ela nunca mais viu nenhum dos seus seres queridos, e que todos os dias a sua noite é uma tortura, porque ela não consegue dormir, porque a única coisa que ela consegue imaginar é que um dia ela possa ver de novo aos seus filhos, ver o seu marido, ver as suas 2 noras, porque antes eles eram uma família muito feliz. Quando eu vi aquilo, começou a dar uma revolta no meu coração. É evidente que a gente começa a se colocar no lugar deles, e você começa a imaginar por que não existe algum órgão, com órgãos das Nações Unidas, como que ainda permite, em pleno século, nós pegarmos e vermos esse tipo de atitude, de pessoas serem separadas dos seus filhos, dessa maneira, de uma maneira tão brutal, sendo vendidos como escravos. Eu falei: Deus, será que nós não podemos sair daqui e fazer algo por aquelas famílias, por aquela mulher, a imagem daquela mulher, um rosto sofrido, um rosto cansado, de uma mulher que foi arrancado tudo dela. E aquilo começou a colocar, e aí as lágrimas elas já começam a descer, a vontade de você sair daqui do Brasil, ir lá fazer missão, de apresentar, quem sabe, a Jesus para essas famílias. Eu digo: mas nós não temos essa possibilidade. Eu não posso fazer nada, aqui tão longe, seria insano, por mais que dê vontade de fazer isso. Eu falei: a única coisa que eu posso fazer é dobrar os meus joelhos e interceder por essas pessoas. Ali eu dobrei meu joelho, eu comecei a interceder por aquela mulher, porque quem sabe, falava: Deus, conforta o coração dessa mulher, traga alguém
usa alguém, leva alguém para poder pregar um pouco o evangelho para ela, para ver se a mulher, pelo menos essa tristeza, esse rancor, porque até mesmo não se pode nem pregar o evangelho naquelas nações. Cristo não é pregado, muito pelo contrário, os cristãos são perseguidos, são mortos, são assassinados. Eu dizia assim: Deus, o que é a igreja, o que nós temos feito? Eu comecei a analisar esse ano de 2016, que foi um ano sofrido. Eu digo: Deus, eu não posso acreditar que a nossa igreja, que tem tanta liberdade, que poderia fazer tanto para as outras pessoas, por que é que a igreja tem desfalecido da maneira que tem desfalecido? Por que a igreja tem caído num estado de desânimo dessa maneira, sendo que tudo o Senhor nos oferece aqui em nossa região? Eu dizia: como, Senhor? O Senhor nos dá tudo. Nós temos os nossos filhos ao nosso lado, nós podemos pelejar, proteger a nossos filhos. Eu dizia: como, Senhor, que a igreja pode desanimar? Como que a igreja, numa quarta-feira, num domingo, prefere ficar em sua casa? Como que a igreja pode ficar de braços cruzados, sabendo que pode abraçar alguém que realmente precisa? Aonde que está, o que a igreja, o que a nossa igreja tem feito? O que a minha igreja, eu como pastor, o que a minha igreja tem feito? Temos feito muito, sim, temos feito. Mas quantos eu disse que antes eu via com uma vontade, que eu via com uma sede de evangelizar, de buscar a Deus, de pregar a palavra, de vir aos cultos, de adorar, de ler e de aprender. Eu vejo a igreja cada dia mais acomodada. Eu falei: será que o inimigo tem que vir assim como esse? Será que tem que destruir uma família? Será que o inimigo realmente tem que vir para separar um filho de uma mãe, o pai de uma esposa? Será que a desgraça, será que esse inimigo, ele tem que tanto vir para destruir, para que realmente caia a ficha da igreja de hoje? Eu falo com os pastores, a igreja de hoje tem passado por isso, porque nós nos preocupamos muito mais com as nossas coisas do que com as nossas vidas. Nós nos preocupamos muito mais com o que nós temos que fazer do que com o que nós devemos fazer. Nós nos preocupamos muito mais com o dar para nossos filhos do que o que os nossos filhos têm sentido. É uma igreja que está preocupada, infelizmente, com as coisas materiais, e tem esquecido que o reino dos céus é feito de almas e não de edifícios. Eu dizia a Deus: traga um despertar. E nisso o Senhor me trouxe essa passagem de Paulo, de um homem, de um missionário, que tinha tudo, um rapaz rico, que tinha um futuro brilhante. Seu pai era um industrial, seu pai com certeza dava tudo para ele, e lógico dava. A preocupação do seu pai era tão grande com ele, que pega aquele moço e coloca a estudar na melhor universidade que existia naquela época. Foi estudar aos baixos do homem mais renomado de um ensino de teologia, que era um homem chamado Gamaliel, na cidade de Jerusalém. Teve a melhor faculdade, a melhor escola teológica. É por isso que ele diz: e sem isso, esse texto que nós lemos nos faz ver que era um homem extremamente inteligente. Era um homem que realmente ele sabia o que ele tinha que fazer, porque diz que ele sobressaía sobre os homens, sobre os meninos da sua idade. Ou seja, que ele era muito mais inteligente do que aqueles que estavam com ele. Aquele homem que, quando se forma, não admite que comece a surgir alguém sem intelectualidade, alguém que não tem conhecimento intelectual e nem teológico, e começa a pregar. Aquele homem não admite que um pescador, que um homem a qual não tinha conhecimento algum, que de uma certa ignorância começasse a falar de um Cristo que libertava, ele não podia admitir que um galileu,
que um jovem que era um marceneiro, que começou a pregar um evangelho de libertação e de realmente abraçar, independente de qualquer coisa, de ensinar, de pregar, de curar num sábado, de não ter um dia para se doar. Ele não podia admitir que alguém fosse infligir aquilo que ele tinha aprendido e que a sua intelectualidade tinha ensinado. E aquele homem começa a perseguir, aquele moço jovem começa a perseguir a igreja, assim como ele disse. Mas numa das suas perseguições, aquele moço cai do cavalo, porque o próprio Jesus aparecia com ele e dizia: Paulo, por que é que você me persegue? Aquele homem fica cego, é curado da sua cegueira por um homem simples, um homem cheio do Espírito Santo, que estava escondido dentro de uma habitação. Quando que aquele homem, com toda a sua intelectualidade, inteligência e dinheiro, ele percebe que tudo aquilo não vale nada, e que aquele Cristo que ele perseguia, aquele Cristo que ele conhecia, o Deus que ele só conhecia na teologia, ele era muito mais vivo do que ele podia imaginar. Então aquele moço, ele sai, ao invés de ele ir pregar nas grandes igrejas, ele diz que ele vai para a Arábia, para um momento de solidão. Ele vai para um deserto, ele vai para um lugar onde não tem água, ele vai para um lugar onde não tem holofotes, onde não tem ninguém. Ele vai para um lugar onde realmente ele precisava passar um tempo a só, porque ele precisava ter uma intimidade e uma revelação do Espírito Santo de Deus. E é isso que ele disse: um evangelho que eu não aprendi de ninguém, não foi ninguém que me ensinou, senão o próprio Jesus, através de uma revelação. Aquele homem, ele busca uma intimidade com Deus antes de ter qualquer coisa material mais importante da sua vida. Aquele homem, ele começa a buscar algo diferente para a vida dele, porque ele queria ter um encontro com Deus, ainda mais do que ele já teve. Ele queria se preparar, ele queria ter intimidade. Mas a igreja de hoje não tem isso. A igreja de hoje não busca intimidade com Cristo. A igreja de hoje quer conhecimento, mas não quer intimidade. A igreja de hoje quer que os outros o ensinem e façam por ele. A igreja de hoje não busca, assim como Paulo, ir num lugar de repente de deserto, passar um momento de solidão. Aí o que Deus faz? Deus tem que arrancar tudo de algumas pessoas, para que ela realmente se sinta só, que ela realmente não tenha ninguém, para que caia a ficha e volte a buscá-lo para ter uma intimidade. Porque é no momento de deserto em que nós realmente buscamos a Deus. E várias pessoas na Bíblia tiveram um encontro com Deus no deserto. Elias, Moisés, tiveram um encontro com Deus no deserto. Será que você não consegue perceber que esse deserto que você tem passado é porque Deus tem um plano na sua vida e quer que você busque Ele em intimidade? Até quando que a igreja vai ficar de braços cruzados? Até quando que nós vamos ser como essa mulher, alertados que o inimigo está chegando, que o Estado Islâmico, que o inimigo está vindo, e que quando ele vem, ele arranca a família, ele arranca tudo, nos separa, nos deixa só, para buscar realmente uma essência de Deus? E aquele homem chamado Paulo, ele fica vários meses no deserto. Então diz a palavra que ele pega e volta para Damasco. Quando ele chega em Damasco, aonde que ele vai? Ele vai pregar nas sinagogas. Ele diz: opa, aqui eu sou conhecido, agora eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou pregar para aqueles que me conhecem, para aqueles que antes me abraçavam a sinagoga, porque ele era um homem conhecido nas sinagogas. Quando ele chega na sinagoga, ele começa a pregar, e a primeira coisa que acontece com ele, ele é rejeitado. E não é só isso, ele é perseguido.
Diz que aqueles que olhavam diziam assim: esse não é Paulo? Aquele que pregava, não era esse que perseguia a igreja, agora prega esse Cristo? Diz que ele começou a ser perseguido, e diz que ele teve que fugir, e ele foge para Jerusalém. E o tremendo é que é sempre assim, irmãos. Às vezes você se converte, você fica cheio do Espírito Santo, aí você quer pregar nos lugares para as pessoas te reconhecer, quer pregar em sinagoga, quer pregar em lugar grande, porque você quer ser reconhecido, ou até mesmo você quer ser reconhecido pela tua família, por aqueles que você conhecia antes. Mas não, sabe o que acontece? Esses que antes nos admiravam, eles vão nos rejeitar pelo Evangelho. Aqueles que antes batiam nas nossas costas, eles vão nos rejeitar pelo Evangelho. Esse moço pega, sai correndo, vai para Jerusalém, porque ele quer ter um encontro com os discípulos, ele quer ficar perto dos profetas. E diz que quando ele chega para Pedro, ele vai buscar a Pedro para ter um acolhimento. Diz que os profetas, eles têm medo dele, porque diz assim: não, esse é Paulo, esse é o que perseguia. E ele começa a pregar, e ele começa a ser perseguido, tanto pela igreja mesmo, pelos apóstolos, bem como por aqueles que eram os romanos que o perseguiam. Sabe o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, e conta o paralelo dessa história? Diz que ele pregava, e diz que de repente ele ouve que havia um plano para matá-lo. E diz que então ele tem os irmãos que estavam ao seu redor, pegam ele e baixam ele por uma janela e por um muro, colocam ele dentro de um cesto, carregam ele nas costas e levam ele para Cesareia para ele não ser morto. E olha que coisa tremenda, meus irmãos, que aqueles pequenininhos que estavam já com Cristo ali em Jerusalém, que tinham aceitado a Jesus, que era uma minoria, aqueles pequenininhos foram os que acolheram e protegeram Paulo, para levar o fugido a ele de Jerusalém para não ser morto. Aquele grande homem, que era um conhecido, rico, melhor faculdade, naquele momento, por ter Cristo com ele, ele tinha que ser levado nas costas, dentro de um cesto, escondido, fugido por pequenos irmãozinhos. Sabe o que eu aprendo com isso? Algo muito tremendo, meu irmão. Que mesmo os pequenos, mesmo aqueles que se sentem pequenininhos, muitas vezes eles precisam carregar nas costas os grandes homens de Deus que Deus escolheu. Sabe por quê, irmão? Porque tem vezes que aquele que é grande, que aquele que você acha que é forte, ele também precisa ser carregado nas costas por vocês. Aqueles que vocês acham, aquele que foi escolhido, o grande apóstolo, um dia teve que ser carregado por aqueles que eram pequenos. A igreja nunca consegue fazer nada sozinho. A igreja nunca vai conseguir fazer algo se não tiver uma unidade entre o que está aqui em cima com aquele que está ali embaixo. O que eu aprendo com isso é que a igreja tem que ter uma unidade, uma sintonia. Que não adianta somente ter o pastor que prega, não adianta só ter o pastor que ensina na escola teológica, não adianta só ter o líder que é o responsável por fazer. Essa palavra nos ensina que para o evangelho ser levado às grandes nações, a igreja de baixo tem que ajudar aqueles que estão em cima, e que realmente quem leva nas costas aquele que está em cima são aqueles que estão embaixo. Meu irmão, se nós não estivermos em unidade, se nós não estivermos juntos para levar o evangelho, nós não conseguiremos levar o evangelho a lugar nenhum. O papel da igreja, tanto aqui em cima como os que estão embaixo, é fazer um papel de unidade. E aquele que se você pensa, não, mas eu não sei nada, pastor, eu não tenho capacidade,
Eu sou um irmãozinho que recém me converti. Eu quero te dizer que esses irmãozinhos, aqueles que se achavam incapacitados, foram que salvaram a igreja de hoje. Foram eles que com as suas mãos levaram o grande apóstolo escondido dentro de um cesto, fugido de dentro de Jerusalém. Sabe que o Senhor quer dizer para você nessa noite? Que você é um missionário de Deus aqui nessa cidade. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? É que você tem um papel fundamental no crescimento da igreja. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Que você não tem que ficar esperando os grandes, muito pelo contrário, é que você vai levar os grandes nas costas. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para a igreja de hoje? É que nesse ano 2017, Ele precisa de você para mudar a história da sua cidade, do seu colégio, do seu bairro. O que Paulo tinha, que nós temos que aprender, é algo fundamental. Ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. Aonde ele chegava, ele anunciava o evangelho, independente do risco que ele ia correr. Ele não tinha medo de pregar o evangelho no lugar aonde ele estava. Sabe o que isso fazia? Dava testemunho às pessoas. E diz o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja crescia de uma maneira tão grande em unidade, com o testemunho dos crentes. O que fazia a igreja crescer não era o pregador, o que fazia a igreja crescer era o testemunho dos crentes. Ou seja, porque eles conheciam o evangelho, eles passavam a viver o evangelho, e aquele evangelho era pregado de um a um. Não era, a gente tem um falso modelo da primeira grande evangelização de Pedro, aonde ele se depois colocou de pé, e pela sua autoridade ele pregou, e milhares de almas se converteram. Então nós imaginávamos que naquela época, pós Pedro, ou qualquer um dos pregadores parava numa praça, pregava, todo mundo aceitava o evangelho e se convertia, e não foi assim. Depois da primeira grande pregação de Pedro, o evangelho foi feito pelas pessoas. Por isso que Paulo ele ia em Corinto, ele ia em Gálatas, ele ia em Filipos, e ali ele implantava pequenas igrejas, e o testemunho da igreja ia crescendo, ia transformando e trazendo um crescimento. E diz o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que eles cresciam em graça, e o Espírito Santo é o que fazia o crescimento da igreja. É muito claro, diz que é o Espírito Santo que fazia crescer a igreja. Não fazia crescer a igreja o missionário, o pastor, o levita. Quem fazia crescer a igreja era a própria igreja, cheia do Espírito Santo e com testemunho para dar. E é por isso que a igreja de hoje é uma igreja vazia, porque nós somos crentes aqui dentro e não damos testemunho lá fora. Quando você der testemunho lá fora, quando você viver o evangelho, e quando você tiver coragem de pregar o evangelho com ousadia e com autoridade, diz que eles pregavam o evangelho corajosamente. Eles não tinham medo de pregar, não tinham vergonha de pregar. Eles pregavam a Jesus, que tinha ressuscitado. É o evangelho que nós temos que pregar. E tanto era a presença de Deus, o Espírito Santo, na vida daqueles homens. Você imagina o poder e a autoridade que eles tinham. Que diz que quando Paulo caminhava, diz que a sombra dele fazia com que as pessoas se curavam. Então quando as pessoas viam aquilo, elas passavam a acreditar no evangelho, porque eles viam a transformação das pessoas, porque eles eram exemplos. E é isso, irmão, que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer nesse ano 2017. Nós não podemos ficar de braços cruzados, irmãos, esperando que os outros façam. Nós não podemos nos comover somente com essas pessoas que estão a milhares de distâncias, sofrendo, sendo assassinados. Quando nós vemos imagens na televisão de crianças que choram a perca dos seus pais, numa guerra desumana, numa guerra religiosa, nós nos comovemos. Mas quantas crianças têm morrido dentro das suas próprias casas? Quantas crianças, quantos casais que você conhece,
que estão passando dificuldade no casamento? Quantos casais que você conhece que estão se separando? E você diz assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quantos jovens, amigos seus, você tem visto se metendo no álcool, na droga, indo para a prostituição, caminhando para o mau caminho, e você diz: não, ele se vira. Diga: um dia Jesus vai recuperar ele. O que eu vou fazer é orar por ele. Você tem que orar por ele. Mas será que você vai ficar de braços cruzados? Será que você vai ficar de braços cruzados, vendo esse casamento, esse casal que tanto um dia te ajudou, te estendeu a mão, ser destruído? Será que você vai ficar de braços cruzados, vendo os filhos da tua vizinha indo para a droga, e você não vai fazer nada, vai ficar quieto? Será que você vai ver o inimigo chegando, destruindo, arrancando filhos de pais? Porque depois da droga, está no assalto, do assalto uma cadeia, ou para um assassinato, para ser morto por um bandido. Será que você vai deixar esse filho ser arrancado do seio da sua mãe e do seu pai, porque você sabe da onde ele está vivendo, o que é que ele está praticando? Não. Nós como igreja não podemos nos comover somente com programas de televisão em que mostram desgraça do outro lado do mundo. A desgraça está no nosso vizinho. A desgraça está no irmão do teu lado, aqui na igreja, que você não sabe o que ele tem passado, porque ele não abre para você. Aqui dentro tem pessoas que nesse momento não sabem o que vai ser do seu próximo ano, se o seu casamento continua. Tem visto seus filhos fugir pelos seus próprios dedos. Tem visto o inimigo dentro de casa agindo. E será que você vai continuar a ficar de braços cruzados? Não, a igreja de hoje não pode ficar de braços cruzados. A igreja de hoje tem que voltar a agir como a igreja de antes agia. A igreja de hoje não pode ficar esperando pelo pastor. A igreja de hoje não pode ficar esperando por congresso. Nós não podemos ficar esperando por um retiro de uma vez por ano para encontrar um avivamento e salvar o casamento de alguém que precisa. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando um retiro de jovens para saber se Deus vai tocar na vida do jovem e ele vai voltar para a igreja. A igreja de hoje tem que fazer como Paulo fazia, em que era levado escondido dentro de um cesto por aqueles pequenininhos que diziam: não, nós vamos juntos, pastor. Está cansado? Eu vou te ajudar. Está batido? Eu estou do teu lado. Porque pastor também cansa, pastor também se abate, missionário passa no vale, profeta não tem revelação. Será que você vai ficar esperando pelo pastor, pelo profeta, pelo missionário? Quem sabe ele está precisando de você. Você tem que carregar, quem sabe você tem que colocar ele dentro do cesto e levar para um outro lugar, para um lugar de refúgio. Mas a igreja de hoje é uma igreja que fica de braços cruzados. Até quando que eu e você vamos ficar de braços cruzados? Vendo o inimigo sendo anunciado há quanto tempo? Ele está chegando. Ele vai levar. Ele vai destruir. Eu digo: não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero testemunhar de Jesus. A mim não me importa onde eu esteja. Eu vou ser testemunho em frente aos que têm dinheiro e que não têm dinheiro. Eu tive em Assunção esses dias atrás. Fui conversar com um homem muito rico, um cliente meu. Eu percebia que ele tinha tudo, mas ele tinha um vazio na sua alma. Eu estava contra o relógio, mas Deus me segurou lá 2 horas para falar da palavra para ele. Numa outra viagem que eu fui, na vez passada, eu digo: Senhor, não posso sair daqui e não fazer nada para o Senhor, tenho que testemunhar de Ti. Eu ligo para ele, ligo para um pastor amigo meu, eu falei: eu tenho que colocar esse homem no caminho de alguém. Aqui eu estou muito longe para falar de Deus para ele.
Do caminho eu ligo para um pastor amigo meu, falo: Johnny, você vai fazer o que hoje? Tem um compromisso, mas se você precisa, eu falei: tem uma alma que a gente precisa cuidar, você me ajuda? Eu falei: é só você me falar a hora. Eu falei: então eu já te ligo. Ligo para o meu amigo, falo: Kleber, está disposto? Vamos sair para jantar, vou te apresentar um amigo meu. Ficamos das 8 da noite até meia-noite falando do amor de Deus. Eu fiquei muito feliz ontem quando ele me ligou. Ele me disse: domingo eu te vi no culto. Eu te vi no culto lá no teu amigo. Eu quero te dizer que a minha semana, desde que eu fui naquele culto ela foi diferente. Eu digo: Senhor, eu não vou ficar de braço cruzado. Eu não tenho vergonha de falar do amor de Deus. Essa semana veio um homem que é representante de uma fábrica e veio conversar comigo, meio autoritário, meio bocudão, mas já conheço há um tempo. E veio me dizer que estava se separando. Eu olho para ele e falo: sabe que eu gosto de você, você é muito sincero com você. Até quando você vai deixar o teu coração duro e a tua arrogância acabar com a tua vida e com o teu casamento? Até quando, com 50 anos, é hora de você mudar? Você acha que vai conseguir uma vida nova com 50 anos? Você é um bom homem, é honesto, mas você precisa de Deus no seu coração. Vá atrás da tua esposa e busque ela. E quando ela voltar, eu estou aqui, estou disposto. É só você querer. Mas você não tem tempo. Fala: paro tudo para conversar com você e com a tua esposa. Você não tem idade para se separar. Você já tem 50 anos nas costas. Eu digo: Deus, eu não fico mais de braços cruzados, vendo as coisas nos meus olhos, o diabo destruindo. É momento da igreja se colocar de pé, a igreja, e testemunhar. Jovem, testemunha, não tenha vergonha. O caminho que vocês estão é o caminho mais lindo que um homem e uma mulher pode ter. Homem e mulher, não fique de braços cruzados. Se você sabe que você tem um amigo que precisa, um casal que precisa, corre atrás, não perca tempo, vai amanhã. Não deixa para depois, que depois pode ser tarde. É hora da igreja se colocar de pé e incansavelmente pregar o evangelho, porque Jesus está batendo a porta. A trombeta está por tocar, a igreja. E amanhã, aquela pessoa que você ama pode ser tarde. Testemunhe de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Vá para o deserto, vai para o vale. Mas faça como Paulo. Não fique com doutrina de homem. Eu conversava com o Jonathan, dizia assim: Jonathan, teoria é teoria. Eu dizia para ele: eu li muitos livros teóricos, teológicos, não leio mais. Porque se é uma teoria teológica, foi escrito por um homem. Eu digo: hoje eu fico com a revelação da palavra e com o dicionário bíblico que me ajuda a entender isso aqui. Eu me surpreendo quando Paulo diz: eu não consultei a carne nem sangue. Eu não consultei a carne nem sangue. Sim, a revelação veio de Jesus Cristo. Esse vale que você está passando é uma preparação de Deus para você. Aproveite esse vale. Aproveite esse deserto como único na sua vida. Porque Jesus quer ter um encontro particular contigo. O Espírito Santo quer te tocar com autoridade. Busca a autoridade de Deus para a sua vida, que Ele vai te dar. Ele está aqui hoje para te tocar. Eu sei que no final de ano você está cansado, abatido, esgotado, mas não deixe para o ano que vem. Eu sei que nós estamos já no dia, hoje é 20? 21, aniversário da Dani, 21. Eu sou ruim de data mesmo, irmão. Não se assusta não, muito ruim. Faltam 10 dias para 2017.
Mas não deixe para 2017. O que você pode fazer hoje? Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando